Vivemos uma era em que as violências contra crianças e adolescentes nem sempre deixam marcas visíveis. Elas acontecem nas telas, nos silêncios, na ausência de acompanhamento, no chamado abandono digital. Na conjura Reconecta, acreditamos que prevenir violências é reconectar pessoas e que educação digital também é proteção. Hoje, recebemos uma mulher que está na linha de frente dessa proteção, doutora Iraci Mangueira, juíza coordenadora da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de Sergipe. Vamos conversar sobre justiça protetiva, sobre os desafios do ECA digital e do papel do sistema de justiça na reconstrução de vínculos. Eu tenho a maior alegria, né, de receber a doutora Iraci, que é uma grande amiga, e quero dizer que ela é muito bem-vinda na Conjura e dizer que eu estou muito feliz, Iraci, em poder te receber. E aí eu queria começar a conversar com você para você contextualizar, né, para quem for assistir o nosso episódio, como foi que você, enquanto profissional do sistema de justiça, como você chegou na infância, na justiça que protege, né? Existe essa justiça que protege ou só existe a justiça que pune? Existe a justiça que protege. Então, eu queria dizer da minha felicidade de estar aqui. Conversar com a professora Graziela sempre é um prazer muito grande, porque, Grazi, a gente aqui sabe que vão surgir desse diálogo várias ideias. Então, isso é muito potente. E eu acredito muito nessa potência como um elemento transformador de realidades. Eu chego na infância, eu diria que pelo viés da minha atuação na violência doméstica. Então, eu entro no direito, o primeiro concurso que eu sou aprovada é de delegado de polícia, e eu sou chamada e fico na delegacia da mulher. Então, na delegacia da mulher, o tempo que eu passei na polícia sempre me inquietou a invisibilidade de crianças e adolescentes. Nessa época, inclusive, um grupo de delegados se junta e forja o que hoje, né, se chama Departamento de Atendimentos a Grupos Vulneráveis, dentro de uma perspectiva de contemplar as demais interseccionalidades, que não só a mulher vítima de violência doméstica, porque lá naquela época, eu estou falando de 20 anos atrás, a gente já percebia que essa violência ela atingia não só a mulher, mas a Sim. criança, o adolescente, o idoso, e que era um fenômeno que precisava ser enfrentado nessas diversas, né, nesse cenário envolvendo esses diversos atores. Então aí já surge a minha inquietação em relação à criança e ao adolescente. Na sequência, eu sou aprovada, né, para o Poder Judiciário, exerço a função de magistratura, fiquei um bom tempo como substituta, mas sempre vinculada a essas temáticas da mulher e da infância e juventude. Na gestão do desembargador Cesário, eu sou convidada para titularizar as duas coordenadorias, no então, inclusive, acumulava a função de coordenadoria da infância e juventude e coordenadoria da mulher. Volto depois para a jurisdição e, quando sou novamente convidada por doutor Edson Ulisses e, na sequência, por doutor Ricardo e por doutor Yolanda, eles me chamam para esse lugar, que é a Coordenadoria da Infância e Juventude, que é um lugar de proteção. O judiciário que está na gestão do Tribunal de Justiça e que eu diria que funciona como uma cooperação técnica para os magistrados de infância e juventude, mas também como um articulador dessa rede de proteção, é esse judiciário que protege, sim. É esse judiciário que se preocupa com a efetividade de suas decisões, que tenta chegar antes do conflito. Porque quando a gente tece uma rede de proteção, a gente previne danos, a gente trabalha com uma responsabilização prévia, inclusive, do poder público, no sentido daquela articulação que já anuncia o ECA, de que criança e adolescente é dever de todos, da família, do Estado e da sociedade. Então, eu acredito que as coordenadorias de infância e juventudes, que são articuladas por uma política pública judiciária do próprio Conselho Nacional de Justiça, a ideia da implementação desses setores nos tribunais de justiça dialoga com essa justiça que quer prevenir para não precisar punir, que quer responsabilizar e quer mudar o desenho da nossa realidade. E aí, Iraci, você falando, eu me lembrei de quando a gente se conheceu.
Eu acredito que a gente se conheceu quando você acumulava as duas coordenadorias da mulher e da infância, e a gente acabou, isso acho que 10 anos atrás, e a gente acabou tendo uma conexão muito grande nos propósitos, e a gente foi fazendo, unindo forças, né? Para abrir alguns caminhos aí, numa perspectiva de unir, né, a academia com o sistema de justiça. E uma coisa que eu acompanho, Iraci, do teu trabalho e que eu admiro muito é toda essa articulação que você faz com muito compromisso em relação aos projetos que o Tribunal de Justiça encampa, né, para afirmar, né, que realmente existe uma justiça que é protetiva e que pode sim proteger a infância e a juventude e prevenir conflitos e violências. Eu queria que você falasse um pouquinho dos projetos que existem atualmente, né? Recentemente eu vi você num parque, né? Na cidade, com várias equipes, com o pessoal da delegacia, do sistema, o sistema de justiça como um todo, para acompanhar crianças nesse parque. E isso me tocou profundamente, assim, de como a gente pode utilizar, né, a nossa função profissional, né, para abrir caminhos e ajudar, né, para além, no seu caso, para além de uma decisão judicial, para além de uma punição, né, de que forma o poder judiciário pode articular com o sistema de saúde, com a educação, com a assistência, né, e para realmente a gente conseguir a integração dessa rede que protege e que acolhe. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho desses projetos que você tem liderado e que tem, a gente consegue visualizar, né, com resultados positivos, né, para aquele grupo de jovens, né, e isso reverberar em vários setores da sociedade. São vários projetos, né? Eu costumo dizer assim que a coordenadoria da infância ela opera com dois focos, né? Um foco mais interno, que é a cooperação técnica com os magistrados, no momento em que a gente está ali para partilhar também as angústias do magistrado da infância e juventude, no sentido de trabalhar com a formação desse magistrado, com a informação desse magistrado, com um arcabouço, eu diria assim, normativo, com um viés de formação mesmo, para que as decisões elas sejam melhor expostas, que elas venham numa linguagem simples, que elas sejam compreendidas pelo destinatário. Então, tem essa função mais interna e que a gente faz isso diariamente, tirando dúvidas, ministrando cursos, preparando material. E tem essa função de articulação de rede, que eu digo que é quando a justiça da infância e juventude acontece. Então, são diversos projetos. Nós temos o PRAIF, que é um projeto de articulação de rede, a ideia de, a partir de um diagnóstico do que a gente tem de política pública implementada, a gente poder trazer a visibilidade dessas políticas para dentro das nossas decisões, dentro de uma perspectiva de operacionalizar, de efetivar o sistema de garantia de direitos. Então, a gente percorre todo o interior sergipano, muitas vezes a gente também chama os equipamentos no tribunal, CREAS, CRAS, secretarias de assistência social, educação, saúde, porque a gente sabe que quando uma situação que envolve criança e adolescente chega no judiciário, isso nos desafia a construir coletivamente um projeto de vida para Sim, cada criança e para cada adolescente, né? Que a gente chama, com na linguagem certeza. técnico-jurídica, do projeto do PIA, né, que é o plano de atendimento individual, em que Sim, a gente, sim. o projeto individual de atendimento, onde ali as equipes técnicas e psicossociais, porque a atividade de infância ela é complexa, ela é intersetorial, ela é interdisciplinar, são articuladas ali diversas ofertas, dentro de uma perspectiva de dialogar com a necessidade de construção de autonomia e desenvolvimento dessa criança e desse adolescente. Então, quando a gente faz o PRAIF, a ideia é essa, de tirar um retrato, fazer um diagnóstico, potencializar essas políticas que já estão implementadas, identificar as que precisam ser implementadas dentro de uma perspectiva de prevenção, de não judicialização, de uma oferta que possa consubstanciar essas decisões e
e tentar, digamos assim, materializar tudo que está ali no artigo 227 da nossa Constituição, que fala do direito da criança e do adolescente à educação, à O segurança lazer. alimentar, ao lazer. Então, esse projeto do parque, por exemplo, é a consubstancialização do direito ao lazer. O universo infantil, o universo da criança, ele é muito lúdico. A aprendizagem ela acontece a partir de uma experiência que dialoga também com a fantasia. Então, muitas dessas crianças elas estão acolhidas institucionalmente, né? A gente sabe que no Estatuto da Criança e do Adolescente nós temos diversas medidas de proteção que vão desde a inserção dessa criança na necessidade da escola, das políticas públicas de saúde, mas muitas vezes por situações de hipervulnerabilidade, por violências, por situações de risco que essas crianças enfrentam, elas precisam ser acolhidas institucionalmente. E no acolhimento, elas têm acesso, né, a toda essa sorte de atenção. A gente tenta, em princípio, trazer essa criança para dentro da própria família nuclear, quando é possível, quando não é família extensa, ou mesmo até diante de uma destituição do poder familiar, inserir essa criança em uma outra família, mas enquanto o judiciário trabalha, enquanto toda a rede socioassistencial opera as suas políticas, essa criança está ali. E essa criança precisa acessar esses direitos, ainda estando numa situação de institucionalização. E é a partir disso que as parcerias se concretizam. A gente tem muitas parcerias público-privadas no sentido de garantir a efetivação desses direitos. As parcerias acontecem e a gente tenta mostrar para essa criança um outro universo, em contraponto, muitas vezes, à violência de que ela foi vítima. E eu posso dizer que você sempre nos inspirou. Quando a gente conversa, né, que a gente lembra de quando a gente se conheceu, eu lembro da questão dos grupos reflexivos e Sim. lembro também de uma grande inspiração que você assim nos deu enquanto coordenadoria de infância e juventude com aquele artigo que você fala da educação à distância no sistema Sim. prisional. Sim. Aquilo ali nos referenciou a fazer um programa que eu particularmente assim sou apaixonada, que é a aprendizagem profissional. As Sim. nossas turmas na pandemia, elas foram à distância. Inclusive, o Estado de Sergipe pautou nacionalmente, no momento em que existia o entendimento do Ministério do Trabalho de que as turmas tinham que ser presenciais, a gente fez toda uma defesa no sentido de que também tivesse Seria essa linha. possível, Seria né? possível, porque para quem está institucionalizado, e Sim. hoje no desenho sergipano, nós temos 39 unidades de acolhimento. Essas 39 unidades de acolhimento, a depender, né, da conformação, pode ser uma casa lá, que abriga até 10, ou um abrigo que estaria até 20. E as turmas de aprendizagem, elas permitem 25 alunos. Então, Uhum. muitas vezes, a gente não tinha público no município para formar uma turma, mas se a gente faz com a educação síncrona, se a gente faz com a educação à distância, você consegue fazer isso e você consegue potencializar a aprendizagem, porque toda essa oferta, todo esse conjunto de instituições tem equipe técnica, tem assistente social, tem psicopedagogo, tem o psicólogo, que poderão estar ali, né, participando desse processo de aprendizagem, que nada mais é do que a materialização do direito à profissionalização dos nossos adolescentes, da construção de um projeto de vida que passa pelo exercício de uma atividade profissional, que passa pela assunção da cidadania, porque também nesse projeto a gente traz conteúdo de cidadania e também o desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Excelente, Iraci. E aí, Iraci, na Conjura, a gente já conversou anteriormente, um dos nossos propósitos é levar a educação digital, de cidadania digital, né, numa perspectiva de diálogo e articulação, né, com o poder público. E aí, nesse contexto, né, de ECA digital, de regulação das redes, né, como que você visualiza essa possível proteção da infância e juventude, prevenção, possível prevenção, que é o que a gente propõe, possível prevenção de violências e conflitos a partir de uma responsabilização de todos os atores que estão envolvidos nesse contexto. Então, a própria Constituição já fala isso, né? Que nós somos responsáveis pela infância e juventude, a sociedade é responsável, o Estado é responsável, a família é responsável. Só que aí, nesse contexto na perspectiva do mundo digital, o ECA traz também
O RECA digital, a nova legislação, traz a responsabilização também das plataformas. E aí, é esse cuidado que a gente precisa ter também na perspectiva do sistema de justiça, de olhar as múltiplas infâncias, as múltiplas juventudes, né? De um país que é continental e que tem grupos diversos, né? Que a gente precisa consolidar esses direitos, né? Efetivar o exercício desses direitos e como que você visualiza, numa perspectiva, né, de juíza, coordenadora da infância, esse novo desafio que nós temos, né, atualmente? Hoje eu diria que a violência contra a criança e adolescente ela foi amplificada, né, pela capilaridade que as redes possuem. Isso foi assim elevado a potências inimagináveis. E hoje o que é que a gente precisa? A gente precisa de instrumentos. A gente precisa compreender essa nova realidade. A gente precisa se reconectar com essa realidade para fazer o cuidado. Como é que a gente vai fazer? Então, será que é com hipervigilância? Será que é monitorando? Será que é dialogando, conscientizando? Até que ponto a gente vai poder limitar esse acesso? Até que ponto a gente vai mediar esse acesso? Então, eu diria que hoje o que falta para todos nós, enquanto sociedade, seja o próprio sistema de justiça, na sua busca de coibir condutas, muitas vezes até criminosas, e para pai que quer acompanhar, né, que quer cuidar, o que falta para a gente é instrumentos. É uma melhor compreensão da realidade, né? Assim, acaba que é uma geração analógica tomando conta de uma geração Sim, digital, então isso sim. é extremamente desafiador. A gente muitas vezes tem que superar, né, uma série de entraves para que a gente possa também entrar nesse universo, saber o que é que está acontecendo nesse universo digital, porque é um universo que forja realidades. E é um universo também que muitas coisas acontecem, né, assim, e que o sistema de justiça e de segurança acaba não dando conta. E muitas vezes isso acaba acarretando situações, né, de vulnerabilidade extrema de nossas crianças e dos nossos adolescentes. Então, a ECA Digital ele vem ao encontro dessa necessidade. Eu acho que a repartição de atribuições ela é fundamental, porque a partir do momento que você traz também a responsabilidade para as plataformas, a necessidade, né, de você proteger essa criança e esse adolescente em determinados tipos de conteúdo, de propagandas, né, de, enfim, e também você exige uma prova prévia de quem é que está ali do outro lado, né? Então a questão etária, até que ponto você pode acessar, não pode acessar aquele conteúdo. Então acho que isso vem ao encontro de um controle que precisa ser feito pela sociedade e vem também dentro de uma necessidade de que nós, enquanto pais e mães, compreendamos a dificuldade que é tudo isso e possamos adquirir instrumentos para fazer o exercício desse cuidado. Dentro de uma perspectiva que me preocupa muito, porque acaba que para a gente que tem uma maior aproximação com a temática, é mais fácil Sim. compreender e gerenciar. Mas eu fico imaginando, assim, as mães, e eu falo de mães porque a gente sabe que o cuidado na nossa sociedade, ele sofre uma intersecção de gênero Sim, muito forte. sim. E às vezes você tem mulheres que têm jornadas assim triplas, né, Triplas. de trabalho. Então a mulher que ela tem que dar conta do trabalho fora de casa, né, do trabalho dentro de casa, do cuidado parental, do cuidado com ela mesma. Como fazer isso, né? Então, assim, existe a responsabilização das plataformas, mas exige também da gente um repensar desse olhar. O que é que a gente vai dar em termos de instrumento para que essa mulher ela possa exercer esse cuidado dentro de uma perspectiva de garantir um desenvolvimento sem sequelas, um desenvolvimento que não expõe essa criança, esse adolescente a todo o conteúdo que vem até muitas vezes a comprometer o desenvolvimento emocional dessa criança e desse adolescente. Então, esse hoje é o nosso grande desafio. Eu acho que a questão está aí, né? A questão muitas vezes até da adultização mesmo de crianças e Sim, sim. adolescentes, e isso exige que a gente repense. Isso exige muita formação, muita instrução e, sobretudo, uma partilha de conhecimento Uma mesmo. troca, Uma né? troca. Uma troca e uma responsabilidade que é de todos nós. E aí, Iraci, tem uma frase que eu gosto de usar,
que eu sempre falo, que é um preceito africano, que fala que a gente precisa de uma aldeia para cuidar de uma criança. E quando você fala em justiça protetiva, em trabalho em rede, em responsabilização que é compartilhada, né? Eu penso muito nessa frase. Então, não tem como a gente pensar numa efetiva proteção e numa efetiva prevenção, né, de violências sem a gente estar conectada em rede, né? A gente está juntos e juntas num propósito que é comum. Então, todos nós estamos nesse contexto, né, de utilizar e ninguém vive mais sem a tecnologia. E, ao mesmo tempo, a gente está vendo os inúmeros danos à saúde, às relações, né? Por isso que a proposta da Conjura é reconectar relações. E aí a importância da gente pensar em rede, né? Como a gente integra essa rede de proteção numa perspectiva macro, né? O sistema de justiça também sendo um articulador é muito importante, né? Com a sociedade, com as outras instituições, né? Que compõem essa rede de atendimento e de proteção à infância e à juventude e às famílias, que a gente não pode excluir, né? Como é que a gente olha, né? Não tem como a gente olhar em caminho sem olhar nesse cuidado e nessa proposta de proteção em rede, Conjuntamente. de forma conjunta e com a responsabilidade compartilhada, porque não dá para dizer que a responsabilidade é só dessa mãe solo, que não tem rede nenhuma, né? E ela fica 3 turnos fora de casa e ela tem filhos adolescentes e que o único contato que ela tem é pelo celular. E aí a gente vai proibir totalmente esse uso. Então, é esse olhar para essas múltiplas infâncias e adolescências e como a gente vai mediar, né, o uso da tecnologia para realmente a gente conseguir reconectar esses vínculos. Então, numa perspectiva já, Iraci, de já chegando próximo do fim desse nosso breve diálogo, que foi também para mostrar o teu trabalho, para a gente refletir juntas caminhos, porque tem algumas coisas que a gente não sabe, né? E aí a gente precisa mesmo pensar juntas como é que a gente vai fazendo essa abertura de caminhos. Então, Pavimentando, né? pavimentando, né, esse caminho que ainda não está muito claro, né? E aí a gente conversando antes da gravação, a sociedade tem uma perspectiva que está num lugar já conhecido e confortável, que é o exclusivamente da punição. E a gente sabe que a gente precisa olhar numa perspectiva não só de punição, mas de políticas públicas que previnam violências e que efetivamente protejam as pessoas. E aqui no caso, crianças e adolescentes. Então, que mensagem, que frase, né, que reflexão você pensaria, né, de deixar aqui para o público que vai, né, ouvir, que vai assistir o nosso episódio, que frase esperançosa, talvez, seria possível, né? Eu digo que eu sou uma realista que tem muita esperança, né? E mais do verbo esperançar, né? E aí eu acredito que nós estamos no mesmo, né? A gente se alinha, né, em muitas coisas. Que mensagem você deixaria? Que frase? Enfim, que reflexão? A reflexão que eu deixaria aqui é assim, o enfrentamento dessa problemática exige articulação de rede de atendimento. É uma somação de esforços que envolve diversas disciplinas e envolve diversos setores. E quando a gente trabalha em rede, a gente tem que aprender a construir coletivamente. A construção coletiva nos Exatamente. desafia a sair do ego para relações de cooperação e de colaboração. Eu acho que esse é o grande caminho. Para que a gente possa mudar essa realidade, a gente precisa interagir mais, a gente precisa transcender daquele espaço de legitimidade, né, do direito, que às vezes é um pouco fechado, para algo mais sistêmico, a envolver, né, mais metodologias, a envolver novos olhares,
dentro de uma perspectiva de que todos somados, família, sociedade, o Estado, juntos, sistema de justiça, sistema de segurança, socioassistência, a universidade, os projetos de pesquisa, os projetos de extensão, juntos, possam estar delineando aí, pavimentando novos caminhos. Que todo esse efeito colateral da exposição que hoje temos, a partir dessa capilaridade de redes muitas vezes pautados por algoritmos, que a gente possa reinventar os algoritmos, que a gente possa educar essa nova maneira de comunicação social e que a gente possa utilizar todo esse avanço tecnológico em nosso favor. Isso, A favor da exatamente. construção de relações de solidariedade, de fraternidade, de bem-estar, de bem viver. Isso, ótimo, maravilhoso. Iraci, eu quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite, né? Dizer que você é uma amiga muito especial para mim. Se você não sabia, né? Eu estou externando aqui, dizer que eu te admiro muito o teu trabalho. E dizer que eu estou muito feliz, assim, em você ter aceitado a gente fazer essa troca, né? E que a gente consiga, né, ir pavimentando esses caminhos e que eu quero que você saiba que você pode contar comigo e eu entendo que a gente juntas pode fazer um movimento bem bonito, né, para essa sociedade que a gente acredita, né, que pode ser vivida, né, que pode ser estruturada, né, dentro de valores do afeto, de vínculos e as relações que estiverem desconectadas, que a gente consiga, né, mediar essa reconexão. Então, eu quero te agradecer demais, do fundo do meu coração, assim, Eu que toda essa agradeço, Grazi. parceria, toda essa parceria, e dizer que a Conjura vem com esse propósito mesmo de sensibilizar, de conscientizar, de articular com o poder público, de articular com a sociedade, trazer caminhos possíveis para a reconexão de vínculos. Eu penso que nem tudo está perdido, né? A gente está um pouco, né? Assim, a gente fica às vezes achando que não tem mais como, né, as coisas darem certo, os caminhos serem abertos e eu acredito que a gente unindo forças, a gente consegue sim reconectar esses vínculos pelo afeto, pelo cuidado, pela presença. Então, se for preciso, a gente se une e pensa juntos, né? Nesse caminho. E sempre olhando numa perspectiva de humildade, de que nós não sabemos tudo e que a gente sempre pode aprender um pouquinho mais. E como esse novo aprendizado, essa nova forma de pensar e de enfrentar o problema é uma nova perspectiva. Então, quando eu falei que a sociedade ela tem uma perspectiva muito punitivista e a gente que é da área do direito, que tem uma perspectiva mais crítica, a gente sabe que isso tem um limite, né? Aquela resposta estatal tem um limite. E aí pensar em prevenção e proteção tem uma perspectiva que ela é mais profunda, a longo prazo, dá um pouquinho né, de trabalho, só que os frutos a gente consegue colher no futuro. Exato, e eu acho até que são frutos bastante sólidos, né? Eu acho que o movimento, assim, da formação do conhecimento, como ele é dinâmico, ele é dialético, ele gera mesmo esse tensionamento. E eu acredito que desse tensionamento vai sair muita coisa boa também. E eu acho que é esse olhar que o Conjura traz. É aquela coisa assim, da luz mesmo, diante de um momento de dificuldade, de um momento que causa estranhamento, porque tudo que é novo e que nos Sim. desafia como educadores, como pais, como operadores do direito, também nos instiga a construir novas realidades. Então, eu queria dizer também a você assim que a admiração é recíproca. Eu acredito assim muito nessa academia para fora, nessa partilha do conhecimento, e eu acho que o seu mistério como professora doutora sempre foi nesse sentido. Eu me lembro assim de você com a sua tese na mão e assim vamos implementar os grupos Sim, reflexivos. Então sim. eu acho assim que essa postura altiva e ativa é que faz a diferença.
E essa diferença é que impacta, que transforma o mundo e que constrói novas realidades. Então, assim, para mim é um prazer muito grande estar aqui e eu também te admiro muito. Você inspira todos nós que fazemos o Judiciário Sergipano a podermos ser profissionais melhores, a estar entregando cada vez mais uma prestação jurisdicional que venha a confluir com a expectativa do nosso jurisdicionado, que é para eles que a gente trabalha e é para eles que a gente tenta melhorar a cada dia. Maravilhoso, amiga. Muito obrigada, gratidão. A gente finaliza mais um episódio e eu agradeço toda a atenção e a audiência de vocês. Obrigada. Você está presente na vida digital de quem você ama? No podcast Conjura Reconecta, a gente fala do que quase ninguém está falando, mas todo pai, mãe, educador e cidadão precisa ouvir. Educação parental, tecnologia, vínculos e prevenção de violências no mundo digital. Aqui, tecnologia não é vilã. O abandono não é só físico. E proteção começa no vínculo, não na punição. A cada episódio, conversas profundas e acessíveis sobre abandono digital, violências online, ECA no mundo digital, limites, cuidado e presença. O papel da família, da escola e da sociedade. Tudo isso com lastro jurídico, cuidado humano e linguagem sem juridiquês. O Reconecta é para quem entende que educar no mundo digital também é proteger. Prevenir violências é reconectar relações. Se você é pai, mãe, educador, profissional do sistema de justiça ou simplesmente se importa com o futuro das nossas crianças e jovens, esse podcast é para você. Conjura, porque tecnologia exige presença, não abandono.